porque uma imagem de gesso bota mais gente a seguir Cristo que um pastor berrando. Detalhe: à frente de toda a imagem vai a cruz processional de bronze do Cristo crucificado. Desta forma, seguimos não a imagem em si, mas apenas tão somente o exemplo de santidade do santo, assim como Paulo nos aconselhou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e cor 11,1. Será que os católicos seguem a imagem, ou o exemplo a quem ela representa no seguimento de Cristo? Os santos e Maria Santíssima, que é a Mãe de Deus e da Igreja, pois Cristo é Deus, e não nasceu de chocadeira, e se Maria é mãe do cabeça da Igreja, é também mãe dos membros, são exemplos fiéis de seguimento a Cristo. Por isto, como Paulo na passagem acima, podem pedir-nos e aconselhar-nos para imitarmos seus modos de seguirem a Cristo. E é por isto que uma procissão com uma imagem que não ouve, não vê e não fala arrebanham mais pessoas que um pastor berrando, pois as pessoas na procissão não seguem a imagem, mas o exemplo de seguimento fiel e radical a Cristo, pobre, casto e obediente. Algum pastor protestante tem a coragem de fazer o que São Francisco fez. Deixar tudo para seguir a Cristo. O que é melhor? Seguir o exemplo de vida cristã do santo da imagem. Ou de um pastor ladrão, interessado somente no dízimo do rebanho do que a salvação delas. E com relação ao prostrar-se diante das imagens. A Bíblia reza no livro de Josué: Josué prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e assim permaneceu até a tarde, imitando-o todos os anciãos de Israel. Josué 7, 6. Pergunta que não quer calar: terão sido idolatrais Josué e os anciãos de Israel? Para ser considerado idolatria, teríamos que 1. Considerar que os três elementos, Deus, o Santo e a sua imagem são a mesma coisa. Nunca se ouviu algum católico defendendo que o Santo era Deus, logo não existe idolatria. 2. Se considerar que a prostração diante das imagens santas é idolatria, então Josué e os anciãos de Israel teriam cometido idolatria, logo qualquer relação com idolatria está descartada. 3. Para se dizer que os católicos adoram os santos, eles teriam que dizer que S. Francisco, por exemplo, não é S. Francisco, mas Deus. E, ainda mais difícil, os católicos teriam que afirmar que S. Francisco é a própria estátua. Nisto demonstra que somos mais esclarecidos que os protestantes, pois para os protestantes a imagem eles consideram o próprio Deus, o que não se aplica aos católicos esclarecidos. 4. Nenhum católico acredita que o santo seja Deus ou que ele seja a madeira da estátua, como uma divindade. Logo, não há idolatria possível, visto que esta consiste em adorar um falso Deus, portanto um ídolo. Os santos foram apenas imitadores perfeitos de Cristo. 5. Por fim, nas imagens sacras e obras de arte católicas se representam os santos, não como divindades, mas como pessoas que possuíram virtudes e testemunho de vida que os tornam imitadores de Cristo, como aconselhou o próprio São Paulo em I Coríntios 11,1. Mais clareza: só cego para não querer ver e entender, o que seria puro orgulho espiritual e falta de humildade, que são atitudes não cristãs, mas próprias do diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Retirado do blog Uberacash. https://beracash.blogspot.com.br/2012/12/por imagem de gesso bota mais.html. E transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado.